Muito boa noite, seguidores e espectadores do Porto Alegre 24 Horas e Rádio Acústica. Gente, no meio de feriado, vocês aqui nos escutando, na audiência, felizes conosco. Pita, tu viu só? Tá no feriadão, mas eles estão nos escutando. O pessoal de verdade, ele fica aqui, ele não quer, ele quer vir junto, né? Conheço um pouco mais do meu convidado de hoje. Gessé Sangalli, 35 anos, formado na SPEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Concursado, agente de polícia judicial do TRT 4ª Região. De 2012 a 2016, líder comunitário. De 2017 a 2020, eleito 5º vereador mais votado de Viamão. De 2021 a atualmente, eleito vereador em Porto Alegre, sendo autor de 6 leis municipais em apenas 2 anos. Em 2022, se candidatou a deputado estadual pela Federação PSB Cidadania. Fez 21.591 votos, ficou como primeiro suplente ainda com chance de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. 13º político mais votado na capital entre todos os candidatos. O convidado da noite é Gessé Sangalli. Muito bem, boa noite, Gessé Sangalli. É isso, Gessé Sangalli? Isso, Gessé Sangalli de Mello. O de Mello não entra na política. É, mas o Sangalli também entra na Bahia, lá com a Ivete, não? Sangalo, mas tem uma razão. Sim, mas isso tem uma razão, tá? O que significa Sangalli e Sangalo? Sangalo é o nome de um rio lá na Itália. Isso é que me contaram, tá? Eu não entendo nada de italiano. E Sangalli é o plural de Sangalo. Então é a mesma região. Então, a região de onde saiu o sobrenome da Ivete Sangalo é a mesma região. Só que o Sangalli é plural de Sangalo, e é o nome de um rio. Então, é uma região do rio Sangalo. E daí eu sou dos Sangalo. Você é do outro lado do rio. Do Sangalo. Você é do outro lado do rio. Do outro lado, pode ser. Pode ser. Ou mais para a cidade, ela mais para o interior, porque daí, né? Ou o contrário. E aí, Gessé Sangalli, meu amigo... A gente é amigo há bastante tempo, a gente conversa bastante quando se encontra e troca ideia e discute ideias, né, Gessé? Gessé, cara, tu é um fenômeno no seguinte, tu conseguiu ser vereador em 2 cidades diferentes. É que nem o Brizola, assim, que foi governador de 2 cidades diferentes. Foi uma experiência legal e, na verdade, assim, tentar ser breve nessa questão. Quando eu decidi ser vereador, em 2012... eu iniciei um trabalho comunitário em Viamão, lá no bairro Jardim Universitário. E durante 4 anos, eu trabalhei fazendo obras comunitárias todo final de semana. E naturalmente surgiu o convite para entrar na política. Naturalmente, as pessoas começaram a me induzir a ir para a política, porque elas já se sentiam representadas como líder comunitário. E daí, quando eu aceitei me filiar a um partido, eu acabei adentrando na política sem um cacique político, o padrinho político para me bancar, e sem ter sido indicação política de ninguém. Eu nunca tinha sido cargo de confiança. Eu era servidor público já na época, no mesmo cargo que eu sou até hoje. O que tu faz de servidor público? Hoje eu sou considerado polícia judicial, mas ela é uma polícia administrativa. É aquele que fica ali... vendo... segurança. Segurança do tribunal. Fica no fórum ali, vendo se o cara vai entrar armado. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É que nem aqueles caras que ficam no aeroporto. O X do aeroporto, é isso aí. Tem toda uma discussão se é eficiente fazer isso ou não, mas isso é outra discussão. E daí, como... E tu exerce ainda? Sim, eu acumulo como vereador. Pô, até uma vez tu teve a oportunidade de me visitar, a gente conversou sobre isso. Eu tenho essa autorização legal por parte da Constituição e autorização do Tribunal e da Câmara, desde que consiga manter a compatibilidade de horários, né? Isso é uma coisa que eu consigo acumular e fazer certinho, não tem problema nenhum. E por isso que eu me comprometi a doar 50% do meu salário. Embora não precisasse, eu achei que fosse justo, já que eu estou recebendo o reconhecimento das pessoas, representando elas, eu comecei a doar desde que eu era vereador em Viamão, no início da pandemia. E é o que financia o Concreta Beco. Já vamos falar do Concreta Beco. É um projeto social que a gente faz aí de urbanização de vias precárias. Já vamos falar sobre isso. Normalmente em Porto Alegre, mas onde eu for convidado. E ela tem que ser financiada. É financiada por quem? É financiado majoritariamente pela doação de 50% do meu salário, aproximadamente 50%. Depende, tem imposto de renda também, né? Sim. Que acaba comendo um pouco mais do que a gente esperava. Deixar uma mixaria ali, né? Para a receita. E isso é um trabalho social que eu me sinto à vontade de fazer. Na verdade,
das atividades de líder comunitário, que eu fazia quando era líder comunitário em Ramão, foi o que me deu como se fosse vontade de continuar fazendo quando eu me tornei vereador. Então, eu retornei à liderança comunitária de uma outra forma, agora como empreendedor social desse Concretabeco. É muito interessante, e eu quero entrar nessa conversa contigo agora, porque tu é um líder comunitário, tu vive dentro das comunidades em Porto Alegre, porque eu já conheço o teu trabalho com Concretabeco. Cara, para vocês terem noção, Concretabeco, assim, ó, é uma rua destruída, assim, parece que caiu uma bomba, a maioria das ruas, assim. E aí o GC vai lá e ele asfalta a rua, ele faz uma projeção, e tu não faz aquela entrega de pavão, né, GC? Na verdade, assim, ó, uma das leituras pelas quais eu não me elegi foi porque eu não retornei nos becos pedir voto. Sim. Porque todo mundo pensa, faz só para ganhar voto, né? Uhum. Sim, eu não fui nos becos pedir voto. Mas tu não foi pro critério ou não foi porque não deu tempo? Cara, tempo tu tem, né? Uhum. Então arruma, né? Se eu tava entregando panfleto na rua, eu tinha tempo de visitar as pessoas que eu fiz o beco, né? Uhum. Mas é que a intenção do Concretabeco nunca foi pedir voto. Na verdade, ela é uma satisfação pessoal. Isso é uma coisa até se tu for parar a pensar do ponto de vista de como se fosse sentido de propósito. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentir que eu sou importante. Sim. E eu me sinto importante fazendo a diferença, marcando o mundo de alguma forma. Entendi. E a política é uma forma de eu marcar o mundo. E o Concretabeco é uma forma de marcar o mundo sem pedir para ninguém. Eu posso fazer a partir da minha doação mensal de salário. E daí o Concretabeco é isso. Eu não faço pelas pessoas, eu faço porque eu acho legal e eu me sinto feliz fazendo. Então, se fosse para finalidade eleitoral, eu teria batido em todas as casas, falado com as pessoas. Agora eu estou cobrando, entre aspas, o apoio que eu dei para vocês, mas não fiz. Talvez tivesse feito mais 500 votos e levado tinha entrado, né? Mas, enfim, são erros e acertos que o cara vai aprendendo ao longo do caminho. Enfim, eu quero continuar essa de raciocínio, que daí tu acaba, Gessé, também apoiando a direita. Que normalmente, vamos lá, quem faz essas ações é o pessoal da esquerda, eles não asfaltam, né? Eu quero entrar nessa discussão contigo, porque eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, nunca ninguém me perguntou isso, e obrigado primeiro pela pergunta. Pita, tô ficando importante. E outra coisa importante, a maior parte das pessoas que a gente vai para entrevista, e eu, modéstia à parte, já tive a oportunidade de participar de bons programas como esse em outros canais que já estão um pouco na frente, no caso do ponto de vista de histórico na mídia gaúcha, e sempre são perguntas rasas. E eu vou te falar, o que faz a gente não se sentir à vontade muitas vezes de uma entrevista é sempre o mesmo 3, 4 pacotes de pergunta. E essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez e eu sempre quis responder. Aí, boa. E eu vou te falar. Uma vez um colega meu falou assim, Gessé, exatamente a mesma coisa. Tu é de direita e tu faz esse negócio aí de Concretabeco. Tu tá errado, tu devia ser de esquerda, porque é a esquerda que faz trabalho social. Mais ou menos a pergunta que tu fez. Como se a direita não tivesse trabalho social, mas a esquerda tem trabalho social. Daí a minha contra-resposta é, qual o trabalho social da esquerda? Me diz um exemplo. É difícil lembrar, né? É difícil lembrar. Mas o que a gente observa? A gente observa... Eu acho que o Escola Aberta, Pita, não? Escola Aberta? O que é escola aberta? É o que abre escola no sábado para a comunidade. Tá, e quem é que abre a escola? Não, é a comunidade, né? Os secretários, né? Não é o político de esquerda. Não, é a ação. Comunidade. É que como a gente também aqui, a gente é de comunidade, né? Eu e o Pita, a gente cresceu junto numa Coab. A esquerda sempre foi muito dentro da comunidade. Mas é o político de esquerda que abre o colégio? Ou são as pessoas Não, da é as comunidade? pessoas, é as pessoas. Então, na verdade, o político de esquerda apoia a abertura. Isso. Não é ele que faz Não, mas sabe que tá, então vou mudar então. Entendeu? Ele tá lá no dia que abre a escola. Tudo bem. Tá? E daí essa é a pergunta. Então, o político de esquerda, ele está presente nas ações sociais. É ele que promove a ação social? Normalmente não é. Normalmente ou é uma associação de moradores, ou é um clube de mães, ou é um Rotary, ou é uma associação Lions, ou, enfim, são pessoas insatisfeitas com o que vem, que promovem, uma igreja, que promovem ações de cunho social. E é comum alguns políticos tentar se apropriar desse prestígio e desse trabalho
para o seu mandato político. E quem são, normalmente, as pessoas que tentam se apropriar do prestígio do trabalho social? Normalmente a esquerda. Porque a direita não tem essa penetração social. Isso, é. Daí eu te pergunto, qual o político de esquerda que faz trabalho social? São raros. Qual é o político de direita que faz trabalho social? Também são raros. Mas nós temos uma noção coletiva de que a esquerda faz mais trabalho social. Não é pelo trabalho social, de fato. É pelo que a esquerda alega em seus discursos de preocupação social. Mas a esquerda, de fato, não quer que a comunidade se organize. Porque a esquerda ideológica entende que quem tem que fazer é o Estado. Sim. Através de um concurso público, através de um servidor público, entregar a solução que ele entende ser do Estado. Então, a minha contra-resposta é: a esquerda não tem trabalho social. Nós temos uma noção de que a esquerda tem trabalho social porque ela se preocupa, pelo menos no discurso, com esses temas. Uhum. Então, nós temos a impressão de que é ela que promove, mas não é a esquerda que promove e também não, tampouco é a direita. São as pessoas. Algumas podem ser de esquerda, algumas podem ser de direita. No meu caso específico, eu não quero ser arrogante dizendo que eu faço trabalho social, mas no meu caso específico, eu tenho um projeto que é Concreta Beco. É um projeto. Um dos poucos políticos que tem um projeto próprio. A maior parte dos políticos se soma aos demais projetos. Então, é mais comum nós vermos a esquerda se somando a projetos de ação social, mas não que eles ajudam de fato. Pergunta para algum, e não é uma ofensa, pergunta: ô vereador, deputado, como é que o senhor ajuda esse trabalho social? Ah, eu ajudo na divulgação, eu ajudo, não sei. Tá, quanto que tu dá por mês para o trabalho? Ah, pois não vai ter. Ah, eu cobro o Estado, né? Eu cobro o Estado, a política pública, nós não, entendeu? Então, tipo assim, são poucos os que fazem. Alguns se apropriam do trabalho. Isso tem um pouco na direita também. Alguns da direita se apropriam do trabalho social das pessoas na igreja. Alguns da direita se apropriam do trabalho das pessoas no Lions, ou em no Rotary, né? ou no Rotary, ou qualquer outra entidade nesse sentido. Então, são raros os políticos que de fato têm trabalho social. Alguns têm. E a minha contra-resposta é: a esquerda política não tem trabalho social. Ela pode, no máximo, apoiar alguns trabalhos sociais. Uhum. E eu tenho um trabalho social, que é o Concreta Beco. Mas a gente acaba também acompanhando e, às vezes, apoiando outros trabalhos sociais. Por exemplo, recentemente, qual é que é o problema do Concreta Beco? Tem 2 ou 3 problemas. O primeiro é que ele está muito dependente de mim. Sim. Se eu não dar o dinheiro, não tenho beco. Porque, embora os moradores ajudem, às vezes, com dinheiro, é muito mais dinheiro do que uma comunidade consegue pagar. Ou... que custa um beco, assim, já sabe? Depende, tá? Isso aí até eu quero fazer um vídeo. Eu já fiz alguns, mas eu tenho que melhorar, porque ao longo do tempo o preço vai atualizando. No Pinheiro ali, que tá sempre exemplo, uma bomba ali. É que depende, tá? Essa é uma grande primeira pergunta. O que é um beco? Né? Porque eu entendo que seria errado eu asfaltar uma rua. Porque rua é rua pública, coisa do poder público, né? Sim. O que é o beco? Para que ele precisa para ser elencável, para ser um Concreta Beco? Tem que ser mais ou menos curto, não muito largo. Íngreme. Íngreme, o ideal é ser íngreme. É. Por quê? Por causa da questão do escoamento. Sim. Porque como a gente não é o Estado, a gente não tem um saneamento e a água tem que escoar para algum lugar. Então, geralmente, critérios tem que ser íngreme, não pode ser muito comprido, não pode ser muito largo, e as pessoas têm que estar dispostas a trabalhar. E tem que ter um tiozinho de cadeira de roda lá na ponta, lá. Né? Como a gente de comunidade sabe. Geralmente, né? Enfim, daí vamos o exemplo do último, tá? Vou dar 2 exemplos, tá? Um de 50 metros e um de 120 metros, tá? É que não é linear, assim. Sim, né? 50 metros é um custo, 120 metros não é o dobro, não é 120% a mais. O último que a gente fez, 3 metros de largura por 50 metros de comprimento, deve ter ajudado aí umas 12 famílias, custou R$8.000. 7.500, 7.800 reais, mais ou menos. Onde é que vai esse dinheiro? Basicamente, 7.500 foi material. Foi 12 metros cúbicos de material, mais a bomba, que a gente aluga a bomba para não sofrer, aquela bomba que empurra o concreto para frente, e madeira para fazer o estaqueamento, para fazer as caixas para fazer. E o que é o Concreta medição, né? Medição. O que é o Concreta Beco? É um contrapiso. Ah, eu quero fazer um Concreta Beco no meu bairro, eu preciso da tua ajuda. Não, tu até pode me chamar, mas não precisa de ajuda. Faz um contrapiso na área de acesso comum das pessoas. Sim. Tá feito? Ah, algumas outras técnicas que vai economizar, beleza. Então, 50 metros,
8 mil reais. A gente fez um ano atrás, que foram 120 metros. E deu cerca de 18 mil reais, mais ou menos. Então, é mais ou menos esse o custo. Por isso também não adianta ser uma via pública. Porque uma via pública, primeiro, que é obrigação da prefeitura. Sim. O beco também é obrigação da prefeitura. Só que a prefeitura tem medo de colocar dinheiro público num local que às vezes está com disputa judicial, às vezes ainda não tem o habite, não tem regulação fundiária, não foi ligada ainda a formar a água e a luz. Por que o poder público vai colocar dinheiro ali? Se tem tantas outras ruas que já tem isso e que não tem ainda a formalização. Que tecnicamente daria retorno para o Estado. E daí qual é que, não digo retorno, mas não vai gerar apontamento do gasto público. Sim. E daí o que eu falo para os moradores? Tem alguns que chegam assim, não, é obrigação da prefeitura fazer para mim. Eu falei, concordo. Tu quiser esperar a prefeitura, pode esperar. Ou a gente pode fazer nós. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar parte do dinheiro, ou todo o dinheiro, dependendo. No último beco, os moradores se comprometeram a pagar 3 mil. Eu paguei 5 mil, mais ou menos, pagaram 3 mil. Devolveram até agora 1.700. Estão pagando parcelado, mas tu vê, são pessoas honestas, estão pagando. Sim. Né? Deram pedalzinho, mas vem, né? Tá vindo. E daí o que acontece? Eu prefiro fazer onde as pessoas estão dispostas a pagar. Por quê? Primeiro que merecem mais, né? Elas estão ajudando com trabalho, sim, com energia, com dinheiro para fazer, e isso rende mais becos. Porque se cada beco custa, na média, 10 mil reais, eu consigo fazer um beco a cada 2 meses. Quanto é que eu sou de vereador? 11 mil reais, mais ou menos. Da metade fica só 6 pila. Mais ou menos. Eu dou por mês 5 mil, mais tem a questão vamos lá, dos 10 da fazenda, do desconto aí, sei lá, sobra uns 4.800. Mas eu todo mês, até posso abrir para ti aqui na tua frente, todo mês eu tiro, nem penso, porque se eu pensar eu choro, né? Todo mês eu tiro e faço doação de 5 mil reais para a conta de doações. Gessé abriu aqui a conta bancária dele aqui, gente, nessa frente. É importante isso. De doações. Que deputado que faz isso, Peter? E daí é isso. Então, tipo, ele começou, aqui, ver extrato. Já cantou esse mês, já pingou, já. Olha aqui, até, vou te mostrar aqui, Já pingou esse mês, José? Pix recebido, Gessé Sangalho de Mello, 5 mil reais. E daí eu gastei para fazer o beco, né? Pix enviado, 7.400, que é o beco. Se tu for ver aqui, vai ser que é bomba e concreto para concretar beco. Eu tenho toda a prestação de contas. Sim. Tu tem a tua própria prestação de contas. Não, tem que ter. Muito bom. E daí aqui, Pix recebido, R$1.700, os moradores ressarcindo um pedaço do negócio. Que da hora. Então, os moradores ajudam com dinheiro e com trabalho. E daí, tipo... E sentem parte também, Não, né? E aí que tá. Vou te dar uma noção. No dia seguinte ao beco que a gente fez no sábado, na quarta-feira choveu. Daí ficou uma poça d'água. O cara mandou mensagem, ficou uma poça d'água aqui e tal, o que a gente faz? Eu falei, não sei, cara. A gente fez junto, não sei, como é que tu acha que tem que fazer? Eu acho que tem que botar um concretinho aqui só para acabar a escoer. Beleza, vocês poderiam fazer? Não vai que eu vou pegar para o meu vizinho, pegar aqui uma massa que a gente faz. Eles não fariam isso com a prefeitura. Porque não fomos nós que fizemos, né? Sim. Muito bom mesmo, Gessé. E então, legal esse tema mais profundo, tu dizer assim... A esquerda se apropria de trabalho social ou demonstra preocupação pelo trabalho social, mas não efetivamente faz o trabalho social. A direita também. Eu tenho um trabalho social. Então, essa, na verdade, é como se fosse um mito que as pessoas acreditam. Sim. Que a esquerda faz trabalho social, mas poucos políticos efetivamente fazem trabalho social. Na verdade, normalmente não fazem. Normalmente se apropriam do trabalho social de outros, apoiando, geralmente com divulgação e tal, mas na verdade pegando para si o prestígio do trabalho social dos outros. É uma coisa que acontece. Muito bom. Ô, Gessé, tu acabou também de falar ali que tu não teve padrinho político, né? Sim. Mas tu teve a simpatia, e eu te digo uma grande simpatia da Anne Ortiz. Não, isso aí foi após o trabalho. Não, eu digo simpatia gerada agora, nos últimos 2 anos que eu te conheço. Eu te conheço há 2 anos. Da Anne Ortiz, que se candidatou a deputada federal e se elegeu, e ela tentou... vamos lá, Gessé, eu falo o que tinha que falar. Ela tentou, sim, fazer o sucessor estadual, que seria tu ali, hoje, né? Sim. Na nossa visão, sim. E como que foi essa parceria assim, construída? Porque tu tá no Partido Cidadania, e eu lembro que quando o Cidadania Nacional apoia o presidente Lula,
ele te mandou uma mensagem. E aí, Gessé? Eu gosto de fazer as pegadinhas, né? E aí, Gessé? Ele não compactou, largou até uma nota pra mim, né? Sim. Eu acho que até quando tu mandou, tava recém pensando em escrever a postagem. Ou eu falei, vou fazer uma postagem. Vou fazer, tu mandou já em seguida. A gente vai fazer a postagem sobre isso. Sim, não, a questão é assim, ó, com a Anne, ela é um fenômeno, bora pensar, ela é um fenômeno. Eu digo que ela é contraponto da Manuela, tá? Na minha visão, aí é a minha visão. E estão falando muito em ela concorrer a prefeita na próxima. Eu acho que... Ela já veio a prefeita. Não, ela estava grávida. Ela deu uma entrevista para mim, ela era vereadora. Ela tinha... O que acontece? Ela em 2012 virou vereadora. Ela concorreu a 2000, se não me engano, 2008 e 2010. Concorreu a 2008 a vereadora. Não, 2014, 2018 já era deputada estadual, né? Em 2000 e fez 3 mil votos, não tenho certeza. Veio a estadual, fez 9 mil votos. Daí veio a vereadora, fez 5 e se elegeu. Sim. Daí ficou 2 anos como vereadora, veio a deputada estadual, fez 26 mil. Sim. Depois ela veio a estadual em reeleição, fez 96 mil. E daí que eu conheci ela. Ela já era estadual no segundo mandato. Eu conheci ela no segundo mandato estadual, mas eu conheci ela no pleito de prefeitura de Porto Alegre. E daí, a minha vida política começou em 2012 como líder comunitário. Em 2016 eu concorri a vereador em Viamão. 2020 concorri a vereador em Porto Alegre. E 2022, eu concorri em 2020 vereador em Porto Alegre pelo Cidadania, no partido dela. Então, eu me filiei no Cidadania. Troquei o domicílio eleitoral para Porto Alegre. E em Viamão, tu foi pelo Cidadania também? Eu era do PSDB. PSDB, daí deu... era um centro, na verdade, centro, a bem gente agora voltou a ser federação. PSDB e Cidadania estão juntos de novo. Mas eu era do PSDB, daí deu toda uma celeuma em Viamão lá, e acabou que eu saí do PSDB. Eu tô com um problema lá, o Bonato não gosta muito de mim lá. Bonato. Fui pro Cidadania, fiquei um tempo sem partido, fui pro Cidadania. Concorri em Porto Alegre, levei, né? Em 2020, eu não pedi apoio da Anne para concorrer a vereadora em Porto Alegre. Eu pedi o partido, ela me deu espaço e eu abri mão do recurso público para fazer uma campanha gasto zero de gabinete, gasto zero de campanha de dinheiro público. E daí eu concorri a vereadora em Porto Alegre, ainda sem ser apadrinhado da Anne, porque eu era um candidato do partido, ela tinha 21 candidatos. E ela apoiou todos, mas não fez assim, esse é o meu cavalo. Não teve. E daí, eu acabei sendo mais votado do Cidadania e levei a vaga. Deu uma vaga, ninguém dos outros candidatos tinha voto para ocupar a vaga. E eu tive essa oportunidade. Então, foi meio que uma dupla troca. Eu ganhei a vaga num partido que não tinha um candidato que levaria e eles me deram a vaga para poder concorrer num partido que teria condições de fazer uma cadeira. Sim. Poderia ter partidos onde eu não conseguiria me eleger por falta de coeficiente, né? Ou, por outro lado, eles poderiam ter colocado pessoas que não teriam condições de ser eleger. Então, acabou que veio aí essa questão. Em 2022, ela queria vir a deputada federal e nós ficamos no Cidadania. Eu não podia sair, né? Eu tinha que ficar até o final. Sim. Ela escolheu ativamente ficar no Cidadania porque tinha uma história com o partido, ela já foi há muitos anos, desde que ela foi vereadora, ela nunca trocou de partido, ela já foi do PSDB também, mas antes de ser vereadora. Então ela é do PPS, que se tornou Cidadania desde 2012, e ela tinha abertura com a presidência nacional do partido, que conseguiu fornecer recursos adequados para ela conseguir municiar os candidatos da estadual e ela para poder ocupar a cadeira como deputada federal. E ela, daí que eu quero chegar, ela não me abençoou. Na verdade, ela, dentro do partido, ela apoiou todos os candidatos da melhor maneira possível. E tudo que ela combinou com cada candidato, ela cumpriu. Eu, na verdade, acho que não me elegi, até pelo contrário, porque eu não entrei debaixo da asa dela e fui com ela no interior. Sim. Se eu tivesse sido apresentado para alguns líderes que ela tinha contato no interior, isso teria me trazido mais votos e eu teria me eleito. Então, eu já ouvi esse discurso, Pita, lembra? Faltou 500 votos, faltou um cara aqui, outro ali. Não, normal. Mas a gente pode falar sobre estratégia política, e eu posso falar sobre estratégia política, eu gosto muito disso. Mas então, ela deu o melhor que podia para cada um. Sim. E daí cada um ganhou o que tinha maior, como se fosse relação com ela. A chefe de gabinete dela foi quem fez essa relação com
as representatividades do interior. E faz sentido, porque ela era a pessoa que atendia o telefone, acolhia as pessoas no gabinete, blá, blá, blá. Já um outro candidato lá de São Leopoldo, que é o Gabriel, que fez 8 mil votos, 8, 9 mil votos, recebeu recursos, foi com ela lá, apresentou para a região. Tem o Miro Gessé, que mora lá em Santa Rosa, que também, cada um foi de uma forma. Ninguém, é aquela coisa, até o Melo fala isso. Uma negociação é assim, ó, ninguém pode sair 100% satisfeito e nem 100% triste, porque senão alguém saiu perdendo e alguém saiu ganhando. Então todo mundo saiu um pouco insatisfeito dessa negociação, entendeu? E eu fui um que saiu insatisfeito. Quem sabe por eu te conhecer, eu vi mais material teu com ela. Não, mas aí que tá. O que eu não posso reclamar? Todo o material que eu pedi, ela deu. E a gente derramou panfleto em Porto Alegre. Derramou no bom sentido, né? Porque derramar é um crime eleitoral, né? A gente entregou muito material. Muito, muito, muito. Tanto que, dos deputados não eleitos, eu fui o segundo mais votado em Porto Alegre. Só perdi para Karen Santos. O resto, todos que são candidatos a vereador... Tá, mas hoje tá o primeiro suplente, né? Primeiro suplente. Tá ali. O Leite vai puxar um, tu vai entrar. Daí essa é a discussão. Essa é a discussão. O Leite vai puxar um aqui, vem cá. É possível. O Gessé vai entrar ali, Gessé da Câmara. Nós vamos estar na diplomação, vamos estar, né, Pita? Vamos lá. O Gessé vai estar lá, eu sei. Vai. Tomara Ele até deu um sorriso aqui agora. Não, bem, né? Porque o Leite chama para ser secretário. Chama ser secretário. Não, mas o Gessé é de casa. O bom que o Gessé me atende e responde. Esse dia até a gente meio que brigou pelo WhatsApp. Dizendo, Diego, mas como assim? Eu digo, Gessé, mas veja bem. Aí me dá entrevista. Mas veio mais vezes. Se quiser fazer alguma coisa junto com outras pessoas, também pode me chamar que eu venho. O que acontece, Gessé? O nosso programa é diferente, assim. Eu não gosto do debate, porque senão fica todo mundo gritando e ninguém se entende. Eu gosto de ver ideias. Tu entende? Eu gosto que tu exponha a tua ideia, exponha a tua visão de política, a tua visão de mundo. Aí eu vou pegar um pouco do que tu tem, e isso vai me enriquecer, vai enriquecer o ouvinte, vai enriquecer o seguidor. Eu acho interessante, porque o debate eu vou querer ouvir tua opinião, a opinião do outro, eu vou ver os dois brigando e vou dar risada, né? Então eu quero ouvir o que tu tem para falar, qual a tua visão de política, inclusive sobre isso, do teu partido ter apoiado o presidente Lula, sendo que tu apoiou o presidente Bolsonaro. Sim, isso aí, eu e a Anne, tanto que nós fizemos aquela nota conjunta lá, é uma postagem no Facebook. A dobradinha que eu tô falando. Acabou servindo. Porque assim, na verdade... existe uma decantação natural, né? Depois do jogo jogado é muito fácil saber que era óbvio que eu tinha que receber mais recursos e mais apoio, era óbvio, e eu já sabia isso desde o início, mas quem toma a decisão não sou eu, né? Quem toma a decisão é um colegiado, partido e tal. Então hoje ficou evidente que dentro do partido é a Anne e depois eu, né? Do ponto de vista eleitoral. Sim. E então, hoje, o partido está se esforçando. Sendo que teu partido tinha o Lazier Martins. Não, esse era o Podemos. Não, Podemos? Não, mas... Tinha o Paulo Brito, que era forte, que não ganhou porque não fez campanha. É uma pessoa que tem vergonha de pedir voto. É que tem pessoas que acham que o nome elege e não elege. Só que assim, a renovação pura e simples foi em 2018. Sim. Agora, a pessoa tinha que ter algo para apresentar. Mas, além disso, nessa eleição, se tu for parar para pensar do ponto de vista estratégico, eu vou usar a caneta aqui só para organizar aqui enquanto a gente conversa. O Gessé roubou meu roteiro. Aqui, ó. Política é fogo, cara. De 2012 a 2016, eu era um líder comunitário que trabalhava muito. E esse trabalho gerava nas pessoas que me acompanhavam uma noção de merecimento. O cara merece ganhar tal, o cara vai ser nosso representante e tal. Aí, em 2016 ainda, né? Me elegi vereador e fui vereador de 2017 a 2020 em Viamão. E durante esse período eu trabalhei bastante fiscalizando UPA, combatendo a velha política de Viamão, tá? E isso gerou nas pessoas uma noção de merecimento também. Era Pacheco, se não me engano, era prefeito nessa época. Na época era. Daí isso gerou o quê? A possibilidade de eu me eleger vereador em Porto Alegre. Daí acabou, fiz a transição, aceitei o convite de trabalhar com a Anne aqui e tal. Daí me elegi vereador em Porto Alegre com muito trabalho de líder comunitário e depois muito trabalho de um vereador combativo. O que eu pensei? 2022, vereador indo a deputado. Cara, a fórmula tá fechada, né? Sim. Basta trabalhar. Eu trabalhei muito como líder comunitário e me elegi vereador. Trabalhei muito como vereador, me elegi vereador na capital. Vou trabalhar muito como vereador na capital, vou me eleger deputado. Era o raciocínio lógico.
E ao longo do mandato de 2021 a 2022, como vereador em Porto Alegre, eu procurei fazer entregas. Um concreta-beco, um asfaltamento da Ipiranga, com as emendas impositivas que a gente tem direito. Sim. Tu me deu uma aula uma vez, eu precisei, te liguei, lembra? Sim. Eu precisava saber o que era uma emenda Sim. positiva, como é que era. Eu te liguei pro GCE, ele me deu uma aula. Não, é assim, Diego. Não tava Carol comigo. As duplicações pontuais na Protásio e tal. E eu pensei, não, cara, tá estourado. Olha aqui, ó. Tenho trabalho como líder comunitário, tenho trabalho como vereador em Ramão, me elegi vereador em Porto Alegre. Fiz minha base de vou trabalhar em Porto Alegre, vou me eleger deputado. E daí, eu até escrevi um livro sobre como concorrer e se eleger. Hoje eu vejo que ele não tá errado, ele tá certo, só que ele tá certo para vereador. Para vereador. E daí, hoje, depois do jogo jogado, o que eu enxerguei, o que eu percebi? Vereador é diferente de deputado. Vereador, tu consegue te eleger demonstrando trabalho. Porque eu faço tantas ações sociais. Porque eu fiscalizo a UPA. Porque eu trabalho para regulação fundiária. Porque eu tenho uma entidade lá que eu faço uma ação social. Vereador, tu consegue te eleger só na base do trabalho. Porque é local, tu consegue ter contato com as pessoas, consegue encostar nelas, pegar, entregar um panfleto na mão e tal. A minha campanha de deputado foi muito panfleto. Em Porto Alegre, Viamão e um pouco de região metropolitana. Andaram chutando uns wind banner teu lá, né? Acontece. Isso aí é porque tinha chance, né? Por que eu não me elegi deputado? Por quê? Tem uma razão, né? E agora é fácil, depois do jogo jogado, tu vê quem se elegeu. Quem se elegeu? Daí os que brigavam? Mais ou menos. Sim, mas não. Sim, mas não. Eu vou dar exemplos, tá? Vereador do PT. Não posso falar o nome. Laura Cito. Se elegeu com 40 mil votos. Show de bola. Trabalhou, conseguiu. O Leonel Hadi, 40 mil votos. Teu brother? Não sei. Enfim. Então, toma um café lá na sala secreta com ele lá ou não? Cara, a gente não interage muito, a gente fica meio distante um do outro, assim. Mas esses dois deputados aqui, então vai ser bonito. Nunca visitei. Vai ser 4 anos. O gabinete dele nunca me visitou, então. Mas enfim. Mas daí que tá. Esses que se elegeram. O próprio Camozato. Camozato que vai estar semana que vem aqui. Todos que se elegeram eram conhecidos por uma ideia não palpável. Eu era conhecido pelo quê? Trabalho social, mas na real, concretamente... As entregas. Entendeu? Eram coisas palpáveis, coisas que tu pode pegar na mão, tu ir visitar, tu apertar, depois concreto aqui, pá. Então, eu fiz uma campanha de vereador para deputado. Sim. Focando em trabalho e entregas. Só que qual é que é o problema do trabalho e das entregas? Não é escalável. Te limita, né? Tu não consegue fazer isso em todas as cidades. Tu não consegue chegar numa cidade aleatória, do interior, e falar, eu faço concretamente aqui em Porto Alegre. O cara pensa, tá aí. Tipo, tá, que legal que tu faz isso aí, meu. Mas aí, o que tu tá fazendo pela minha cidade? Sim, Tupã-Seretã. Todas as pessoas que se elegeram, eu vou citar cada um aqui. Gramado. O que tu tá fazendo Gramado? Rua Torta, é isso? Eu vou citar cada um aqui, tu vai entender o que cada um representa. Eu perguntei pra Laura Cito, como é que conseguiu 40 mil votos? O que tu fez? Qual era a tua bandeira? O PT combateu a fome. PT combate a fome. O que é meio estranho, né? Porque se tem pessoa passando fome, com cadastro ela no auxílio emergencial ali, R$600 ela vai ganhar, alguma coisa vai conseguir, né? Sim. Parece que, né? Mas enfim, era a bandeira. Sim. A causa. A causa. O Camozato defende os comerciantes. Liberdade econômica. É uma bandeira. O Hadi lá, aquele negócio lá dos antifascistas. Os fascistas dele, os nazistas dele, aquele lá do Duff, lá do Todo Mundo em Pânico, né? Os caras meio... Ele foi prender um cara com problema mental, cara. Por favor, os caras nada a ver, né? Mas tudo bem, né? Toma teu nazista aí. É o espantalho dele, né? Mas tudo bem, né? Mas se tu for para pensar, todos os candidatos a deputado de sucesso se basearam não no trabalho, se basearam em ideias intangíveis, produtos intangíveis. Que, tipo, utópicos? Eu não sei dizer a palavra, tá? Mas é produtos e ideias. Sim. Produtos intangíveis. Tipo assim, tu concorda, todo mundo concorda que tu tem que ser antifascista. Todo mundo quer que vai ser contra. Sim. Tu é contra o fascismo. Sim. Né? Só é uma ideia intangível, que todo mundo concorda. Todo mundo é a favor... Sabe que às vezes eu acho que a esquerda não sabe o conceito de fascismo? Minha opinião. Também concordo. Todo mundo concorda que tem que combater a fome. Todo mundo concorda que tem que ter liberdade econômica. Qual é que foi o meu problema? O meu problema foi que eu falei assim, esse é meu trabalho, eu faço trabalho social, eu faço isso, eu faço aquilo,
e por algum motivo eu acho que tu pode considerar esse material aqui e ver se eu devo ganhar o teu voto. Não era uma ideia, tipo assim, tá, mas o que eu levo se eu votar em ti? Uhum. Eu não tinha nenhuma promessa. Prometo lutar contra os OVNIs. Pô, te faltou tu usar a tua rodinha, cara. Dizer assim, vou desafogar o trânsito, então não precisa usar a rodinha aqui. Se eu tivesse uma proposta estourada de qualquer tema, tipo assim, uma promessa intangível. Os OVNIs. Teria dado, porque tu chega na pessoa, tu tá vendendo um candidato. Tu tem que ter, o que é esse aqui? Esse aqui vai combater a fome. Esse aqui vai dar liberdade econômica. Esse aqui vai combater os Duff. Esse aqui não sei o que, entendeu? Combater os ETs. Cada um... Podia fazer agora, sabe o que, Jessé? Já que tem OVNI... tinha um produto intangível. Já que tem OVNI, a gente podia fazer uma série de OVNIs aqui. Isso é interessante. É bom, hein? A Anne tinha um produto intangível e na hora de nós fazermos o nosso panfleto, nós não pusemos. Uhum. O dela é combate a privilégios. Se nós tivéssemos... ela foi a que derrubou mas é um produto intangível. A aposentadoria dos governadores. Então, isso foi algo que faltou. Então, tipo assim, não estou criticando os colegas aqui, o contrário. Cada um que fez seus votos por mérito, né? A questão é, um deputado representa muito mais ideias do que, de fato, trabalho. E eu me baseei muito no trabalho. Errei. Então, tipo, é uma coisa de amadurecimento. Vamos pensar no Mas próximo... 21 mil votos não é erro. Cara... Eu vou te dizer, sabe por quê? Eu vou te dizer agora. O Fortunati fez 10 mil votos. Sim, mas qual ideia ele representa? Mas o nome Fortunati, o prefeito... E o Paulo Brito. Né? É que o Paulo Brito, para mim, não existe. Entendeu? Ele tem que falar de futebol. Né? Mas aí que tu aí, se tu pegar e analisar todos não, bota 90% dos que se elegeram representam alguma ideia. E essa é a questão, tem que representar algum valor, alguma ideia, e isso é uma coisa que faltou. Os candidatos que não tinham isso e que se elegeram, tinha muita máquina por trás. Daí é outra história. Quem tem máquina, né? Tu pegou fundo? Cara, eu recebi do fundo partidário R$120 mil para fazer minha campanha. Dentro da realidade dessa campanha, foi a mais cara da história, né? No meu cálculo, para eleger um estadual é 600, 700 mil. Um federal, 1,5 milhão. Minha opinião, né? Sim, daí que tem que ver como é que tu gasta, como é que tu faz essa... Um outro erro que eu tive foi que eu me concentrei demais no panfleto e não aproveitei as redes sociais tanto. Se tu for olhar agora as minhas redes sociais, tu vê que eu tô muito mais dedicado, não sei se melhor, mas quase todo dia tá saindo um vídeo, uma foto, um comentário, alguma coisa falando sobre alguma coisa atual, que na verdade, infelizmente, as redes sociais, elas precisam muito do momento. É o momento. A coisa aconteceu, tu tem que ser um dos primeiros a falar sobre aquilo, né? Tu vai te posicionar, tu vai falar, tu é um especialista nisso, porque o 24 horas é isso, tu fala sobre tudo, né? Tu não deve dormir. A gente tem uma equipe boa. Né? Mas agora a gente tá cuidando do ZT agora. ZT, basicamente, e cara, eu tava vendo isso aí, parece, eu não sei, não vi ainda, tá? Parece que é os satélites do Elon Musk, porque eles andam em trilha, né? Eles andam em sequência, são vários juntos. E daí, o que parece para as pessoas que estão vendo? Parece que ele é uma coisa que está indo e voltando. Mas não é que ele está indo e voltando. Se ele está em trilha, e nós estamos aqui no 30 graus, né, para baixo. Sim. Ele está fazendo a rotação, ele vai acontecer eventualmente de a luz do sol bater nele, nós vermos o reflexo do sol nele, só que daqui a pouco ele está andando, ele cai na sombra, ele desaparece, mas o próximo aparece de novo, e o próximo aparece de novo, e daí parece o quê? Parece que é uma coisa fazendo um movimento estranho. Eu vou te dar uma ideia, Jessé. Anfiteatro tá vazio. Vamos fazer um concreta beco ali, e botar umas estacas e posem aqui. Vai ver, vai ter. Pode ser. Mas, Jessé, tu fugiu da minha pergunta, para de me enrolar. Teu partido nacional apoia Lula e tu apoia Bolsonaro. A Anne foram eleitos 5 federais do Cidadania e 13 do PSDB. 5 e 13, nós temos hoje 18. Os 5 federais se reuniram do Cidadania e tiraram um indicativo de que serão oposição ao Lula. Oposição responsável, não vai ser aquele vota contra tudo porque não sei o quê. Então, os federais vão ser vão ser oposição. O Freire, que é o nosso presidente, declarou apoio no segundo turno. No primeiro turno, ele apoiou a Simone Tebet. Nós nos posicionamos, eu e a Anne, contra apoiar o Lula. A gente apoiou o Bolsonaro no segundo turno.
Eu votei no Bolsonaro no primeiro turno também, mas, né, eu acabei que não me posicionei publicamente. Eu votei no Bolsonaro, mas não falei no material e tal. Então, o partido, o presidente defende o Lula, o governo Lula. Os federais do Cidadania, não. Então, quem vota são os deputados federais. Uhum. Então, embora o presidente do partido Deu uma orientação. deu uma orientação, a bancada dos 5 federais é que vai decidir como é que vai ser. E a fala é que eles serão contra. Então o partido, na prática, embora tenha apoiado através do presidente o Lula no segundo turno, os eleitos vão ser a oposição responsável. Então, isso é que vai acontecer. E eu, quando me elegi vereador em Porto Alegre, eu perguntei para ele, tá, mas e aí, se vier uma orientação pedindo? E daí ela falou, não, nós já conversamos com o presidente nacional, quem administra a orientação partidária no Estado é o Estado. Então, por exemplo, se o Cidadania tirou que apoiaria o Eduardo Leite no segundo turno, até porque a federação nem tinha muito o que escolher. Sim. Mas se quisesse mudar, não tinha que falar com o Freire, tinha que falar com o presidente estadual. Uhum. Então é uma orientação estadual, entendeu? Entendi. Então vereadores e deputados estaduais, quem decide é o presidente estadual com a executiva estadual. Deputados federais é o presidente nacional com os deputados federais. E daí o presidente nacional são 5 federais. Na executiva tem mais votos de federais e pessoas ligadas aos federais. Então a ideia é tirar a orientação para ser a oposição responsável contra o Lula. Certo. Gessé, já estamos entrando nessa fase final, mas uma discussão que teve muito forte aqui em Porto Alegre foi a questão do passe livre. Uhum. Eu acho que faltou um pouco de que o povo lesse, que às vezes acho que falta um pouco que as pessoas leem a questão do passe livre e tal. Depois teve uma determinação do Supremo dizendo que teria que ter passe livre em tudo que era lugar, etc. e tal. O que tu achou dessa discussão? Tu não acha que a esquerda se apropriou dessa discussão também? Não, eles souberam jogar bem para extrair uma vantagem eleitoral. Quem elegeu o Matheus Gomes, eu falo para ele, né? Já falei que foi o Melo, foi bater no Melo que se elegeu. Sim, ele se elegeria, mas isso aí com certeza trouxe votos pra caramba, não tem discussão. É que assim, ó, o problema não é o passe livre. O problema é quem é que paga a isenção do isento. O problema não é o passe livre. Quem deveria pagar a isenção se quem determinou a isenção é o tribunal? É a Justiça Eleitoral. Então, na verdade, qual é que era a crítica antigamente com relação a qualquer isenção? Vamos fingir, eu sou prefeito, tu é o vereador. Nós decidimos que ele vai andar de graça. Daí o que a gente faz? Beleza, tu anda de graça. Ele paga mais para ele poder andar de graça. Alguém tem que pagar a conta, né? Qual é que é a lógica da isenção hoje? Eu e tu falamos que ele tem direito a andar de graça. Beleza, nós vamos encontrar uma fonte de financiamento para ele andar de graça. Senão a gente vai estar onerando ele a pagar mais para... Sim. Essa é a lógica hoje. Não tem problema da gratuidade no transporte público. Pode dar gratuidade todos os dias. Só tem que encontrar uma fonte de financiamento. E quanto é que custa isso? 3 milhões por dia. Cada dia de isenção, a prefeitura desembolsa 3 milhões. Pum. Porque o empresário na ponta não deixa de receber. Senão não vai trabalhar, né? Sim. Enfim, tem toda a questão se deveria ou não manter essas empresas. Eu sou a favor de flexibilizar para lotação, mototáxi, outras coisas e tal, mas isso é outra discussão. A questão é, a passagem isenta, ela é isenta para quem paga, não para o município. Sim. Quem é que determinou a isenção? O tribunal. Deveria o tribunal encontrar uma fonte de financiamento. Pode ser no fundo, enfim, alguma coisa. Então, tira de um fundo aí. Mas o problema pode ser até do fundo dos partidos. Sim. Mas beleza, não é para a democracia, beleza. Sim. Qual é que era o problema disso aqui em Porto Alegre? Uma determinação superior mandou pagar de graça. Beleza. Então quer dizer que agora um juiz, lá não sei onde, que nem conhece o estado, vai dar uma ordem e o município vai ter que desembolsar 3 milhões. Cara, beleza, eu até posso fazer o que tá mandando, mas mando dinheiro também. Sim, né? Entendeu? Me ajuda aí, né? Essa é a questão. Uhum. Então, tipo, se tu for parar a pensar, o prefeito e os vereadores defendem o município, e a cidade, e as pessoas, mas o município. E cada real que é gasto em A não é gasto em B.
Quanto é que é o orçamento livre do município hoje? 900 milhões. Ah, é dinheiro pra caramba, né? Mas 3 milhões é um dia de passagem. Sim. Então, 0,3% do orçamento foi decidido por uma canetada do juiz. Não tem problema ele falar que é de graça, mas ele que pague. Arranje uma fonte de financiamento. Sim. E a questão é essa, nós precisamos de fonte de financiamento. Então, foi aprovada agora aqui na Câmara, depois da pressão, beleza, foi. Mas não foi de graça. Foi retirando de outro lugar. Sim. 3 milhões de reais evaporaram de um lugar para cair no transporte público. Quer dar transporte público de graça para Porto Alegre, para todas as pessoas, pode dar. Quanto é que vai custar? 1 bilhão por ano. Pega 3 milhões por dia, multiplica por 365. 3 milhões vezes 365, 1 bilhão e 900 milhões, e 95 milhões de reais. Beleza. Podemos dar de graça. Só que hoje o município, para tudo, é 900 milhões que tem livre. Vai dar de graça a passagem para todo mundo e vai faltar 100 e poucos milhões. 100 e pouquinhos milhões. 195 milhões. Então, quando tu fala sobre qualquer coisa na cidade, tu está falando sobre recursos públicos. Sim. E o prefeito e os vereadores têm que decidir onde alocar os recursos da cidade. E daí é uma briga. Porque, por exemplo, agora a gente já passou por uma discussão que vai faltar dinheiro para a saúde. Vai faltar, está reduzindo-se 250 milhões o investimento em saúde no município. Porque não tem dinheiro. Beleza? Vai tirar. E aí que tá, onde é que é mais importante? Na saúde ou para pagar passagem de ônibus para ir votar no Lula ou no Bolsonaro? Eu acho que é saúde. Mas é que na hora do estouro, azar, né? Ninguém vai ver a análise do orçamento do município. Mas agora, beleza. Uma vez a cada 2 anos, 3 milhões tem que ser tirado de qualquer outro lugar para as pessoas ir votar no Lula e no Bolsonaro. Sim. É isso. Gessé, quero te agradecer a tua presença, cara. Que papo enriquecedor, assim mesmo. De falar contigo mais a fundo, me abriu novos olhos também, assim. Quero que tu se despeça dos seguidores do Porto Alegre 24 horas, e não esquecendo que tu tá falando para toda a região da Costa Doce ali, que vai de Guaíba a Pelotas, né, pessoal de Camaquã, da Rádio Acústica, e dizer que foi um grande bate-papo. E eu te espero no que vem aqui já como deputada, tá? Porque dia 13 eu vou na tua diplomação. Quiser me convidar mais vezes aí, se tiver com uma grade horária sobrando espaço, um cara não aparecer e quiser mandar uma mensagem pro Chave e a gente tentar fazer de uma entrevista de emergência, tamo aí. Mas o Chave tava bem receoso, não tava, Chave, de trazer ele aqui, né? Não, tem que ver qual é o assunto. Vamos, Dari. Obrigado pelo convite, é realmente uma honra, eu te acompanho às vezes. Vi as tuas entrevistas sobre o André Pacheco, assisti elas todas. O que tu achou? Interessante, cara, tinha coisas que eu não sabia ali, e eu era vereador da cidade, né, e obviamente, né, porque eu fiscalizava ele, eu era um grande adversário, eu não era inimigo, Sim. Eu era adversário, inclusive até protocolei impeachment dele uma vez. Enfim, ali ouvindo agora, talvez tivesse outra leitura do contexto, mas isso é uma coisa interessante, a gente acaba lidando, para te ver, né, os tomadores de decisão se baseiam em informações incompletas para tomar decisão. Porque hoje é muito mais fácil olhar para trás e ver o que aconteceu de fato, né? Sim, no momento, né? No presente, né? É tipo assim, ó, se eu tenho uma rusga contigo, eu não vou ficar te perguntando, tá, mas como é que é? Eu vou tomar decisão baseada nas minhas impressões sobre ti. Sim. Né? E era o que aconteceu também, né? Sim. Então, se tu for para pensar, isso acontece em todas as cidades. E até tem uma coisa interessante, só para encerrar. Claro. A diferença entre a gestão pública e a gestão privada. Tu tem aqui uma empresa, tu trabalha, tu tem um editorial e tu tem um objetivo de fazer o POA estourar, crescer, viralizar. Sim. E ser a característica foi longe. melhor empresa de mídia do Brasil. É a tua intenção. Sim. Tu toma uma decisão agora, tu fala pro teu pessoal e eles têm que fazer. Sim. Alguns, tu sabe, estão mais imbuídos em te fazer crescer do que outros. Mas todos querem que tu cresça. Todos. Sim. Alguns trabalham mais, alguns trabalham menos. E mesmo assim, é difícil. Se tu tomar as melhores decisões, contar com a contribuição de todos, alguns trabalhando mais, outros menos, alguns com mais capacidade, outros menos, ainda assim é difícil. Agora imagina um sistema de gestão onde de 40% a 50% a 60% das pessoas que são pagas pela empresa trabalham para que ela dê errado. Porque daí, se der errado, a gente vai lá e chega e fica no lugar dele. Sim. Essa é a democracia. Sim. De 30%, 40%, 50% das pessoas que estão eleitas trabalham para fazer a coisa não dar certo. Sim. Porque se der certo, o Bolsonaro volta.
Agora, se der certo, o Lula vai continuar? Sim, sim. Então, na verdade, a democracia ela é meio utópica também. É meio romana, né? Como é que eu vou fazer? Ela é meio romana. Tu espera às vezes uma facada também, né? Se todo mundo, toda empresa que tem um chefe, tem um dono, e todos estão imbuídos em fazer dar certo, ainda assim é difícil? Imagina um sistema de gestão onde o prefeito tem ali alguns vereadores lhe dando apoio, mas tem os 30%, 40% que estão literalmente trabalhando para que dê errado. Sim, sim, sim. Então é muito mais difícil. Então acaba sendo uma coisa meio estranha, assim, a gente imaginar que esse sistema vai ser o melhor modelo. Sim. Porque as pessoas literalmente, tipo assim, pensam, não vou dizer o nome da pessoa, mas tem certeza. Tu olha assim, alguns vereadores estão assim, tá, o que eu vou fazer hoje para fazer aquele prefeito se ferrar? Cara, tem gente que pensa isso, cara. Matheus Gomes, é assim que tu pensava. Mas, Vamos lá. Obrigado pelo convite, tamo juntos. Gente, já voltamos já pro próximo bloco aí, acho que o amigo do GC aí. Vamos cruzar no corredor. Leonel Hadi.